Oi, e aí, boas-vindas a vocês. O Saúde Mais está começando agora, não sai daí. Transtorno opositor desafiante, o TOD, é o tema do programa dessa semana com o Alceu Gomes, que já está por aqui. Não esqueça de deixar tua sugestão de pauta lá no Instagram do programa. Anota aí, @SaúdeMaisTVRS. TOD é o transtorno opositor desafiante com grande prevalência em meninos. No Brasil, a estimativa é de que 2 a 16% das crianças em idade escolar apresentam sinais no comportamento que indicam o transtorno. Para conversar sobre a importância desse tema, está aqui o médico psiquiatra da infância e adolescência, Alceu Gomes, que também é mestre em psiquiatria pela URGS e psiquiatra do Hospital São Pedro de Porto Alegre. Tudo bem? Como vai, doutor? Tudo bem, tudo Vamos ótimo. conhecer, então, esse transtorno opositor desafiador, né? Por que ele aparece em meninos? Esse dado é muito curioso. Então, vamos conhecer esse transtorno e entender o que acontece com os meninos. Certo. Primeiro, cumprimentar pela escolha da pauta, muito importante, né? Cada vez mais tem se falado sobre o TOD, ele era um pouco esquecido entre os transtornos da infância e adolescência, porque ele permeava vários transtornos. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno depressivo, próprio autismo. Então, antes não se tinha uma categorização muito clara, porque ele praticamente não aparecia sozinho como um transtorno. E acabava sendo apenas uma constelação de sintomas de oposição e desafio que acometiam crianças na primeira infância, e não se estudava praticamente ele puro e de forma isolada, que na verdade é um pouco raro. Ocorre realmente a prevalência mais em meninos, chega a ser de 4 a 1%, 4 meninos para uma menina, e alguns fatores podem estar envolvidos, entre eles questões culturais, a questão da agressividade, a força física dos meninos. Os meninos tendem, na primeira infância, em todos os transtornos da psiquiatria da infância, a mobilizar mais o meio. Então, se a gente for ver, o autismo também na primeira infância é mais prevalente em meninos, o déficit de atenção e hiperatividade é mais prevalente em meninos. Então, na primeira infância, quando ele surge ali por volta dos 3, 4 anos de idade, como todos os outros transtornos, esses sintomas de oposição e desafio vão estar mais presentes em meninos. Quais são esses sintomas, doutor? Porque quando a gente fala em infância, assim, estamos falando então como uma pessoa leiga aqui, né? A recusa, a birra, né? O cérebro está em formação, isso é super comum na Sim. infância e né, a gente não tem que lutar contra isso. Sim. Mas quando é que vira realmente, inspira alguma atenção? Enfim, que sintomas são do TOD? A tua pergunta é muito interessante, né? Para a gente saber exatamente quando que ultrapassa a fronteira do esperado numa criança na primeira infância e começa a causar os prejuízos, e eu já estou colocando, né, quando assim alguma atividade de negativismo, de oposição, começa a causar prejuízo para essa criança, tanto na relação com os pares ou quanto as dificuldades dos pais em manejar, e esse prejuízo começa a atrapalhar o desenvolvimento da criança em outras áreas, a gente já pode considerar um sintoma. É importante tu pontuaste muito bem, assim, porque a gente, no nosso desenvolvimento, a gente aprende a palavra não aos 2 anos. Por volta dos 2 anos, a gente começa a dizer não. E o não é muito importante, porque ele é um diferenciador, né? Ou seja, quando eu começo a dizer você é você e eu sou eu, então o não começa a criar essa barreira diferenciadora. Agora, o TOD, né, no transtorno de oposição e desafio, também como pode ser chamado, são crianças assim que elas têm passam a ser chamadas de crianças muito implicantes, né? Então, tu diz para essa criança, não é para pegar aquele copo, daí ela vai e pega. Então, por isso que é o desafio. São crianças que tendem também a dizer palavrões mais precocemente, desafiar autoridades. Então, aquelas regrinhas básicas de sociedade que a gente começa a aprender na infância, essas crianças já rompem
com essa lógica, de uma forma que acabam se expondo na creche, acabam se expondo em ambiente público. São crianças com uma baixíssima tolerância à frustração, ou seja, elas não conseguem ouvir um não, que elas tendem a ter explosões de raiva, de birra, como tu bem colocaste, e isso acaba atrapalhando o desenvolvimento da criança. Uhum. E como é que o TOD se difere de outros comportamentos e transtornos ali né, no mundo infantil? Sim, nós chamamos em psiquiatria, ele é um transtorno muito comórbido, né? Como eu coloquei, assim, ele acompanha outros transtornos, ou seja, metade das crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade vão ter os sintomas do TOD. Crianças também com transtorno depressivo, transtorno do humor bipolar, porque o pano de fundo por trás desse comportamento desafiador, esse comportamento que a gente chama de coprolalia, dizer palavrões, às vezes os pais ficam apavorados, como que uma criança com uma idade tão pequena diz palavras assim, tão agressivas. De onde que aprendeu? De onde que né? aprendeu? Os pais perguntam, né? Então, ele permeia a maioria desses outros transtornos. E a grande questão ao longo do ciclo da vida do indivíduo é que, se não for abordado tanto com intervenções terapêuticas como de orientação a pais, ou como tratar esses outros transtornos. Hoje em dia a gente já viu que tratando o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade diminui a intensidade desses sintomas do TOD, ele pode evoluir para transtorno de conduta, que daí já é uma condição muito mais grave. Sim, a gente se conhece quais são as causas mais comuns do transtorno? Hoje em dia a gente aceita as causas como multifatoriais, ou seja, provavelmente algum familiar, algum pai ou mãe dessa criança, e a gente costuma perguntar nas entrevistas, né, como é que foi a tua infância para os pais, não é? Provavelmente tem um componente constitucional associado e um ambiente bastante adverso. Então, a soma desses dois fatores, assim, se já teve algum familiar, um irmão mais velho, um primo, um pai, alguém da família que tenha tido um histórico de transtorno de oposição e desafio, em um ambiente de muita tensão, às vezes pode ser uma separação muito conflitiva do casal, às vezes pode ser uma perda, às vezes pode ser uma mudança de cultura, né? Se muda para um outro ambiente quando a criança está formando aqueles laços de apego, que é muito importante, né? Na primeira infância a criança está formando a visão de mundo dela, a forma de apego, como é esse apego com os pais, se é um apego seguro, se é um apego muito inseguro, a criança não sabe que tipo de mãe, que tipo de pai que vai chegar em casa quando ela estiver aguardando. Esses fatores, tanto ambientais quanto constitucionais, são os que são mais aceitos hoje como as causas do TOD. Uhum. E como é que o diagnóstico do TOD é realizado? O diagnóstico do TOD é realizado através de uma entrevista, né, tanto com os pais, onde a gente pontua os sintomas mais característicos, como nós já citamos aqui, ou seja, crianças que enfrentam autoridades, crises de birra, às vezes já começam com uma mentira patológica também, que a gente chama muito pequenininho, os pais ficam, mas ele já está mentindo com essa idade, baixíssima tolerância à frustração, variações no humor assim inesperadas. Esses sintomas, eles têm... Nós fizemos uma escala, perguntamos a frequência, como que ocorre, quais são os gatilhos, às vezes não precisa nem ter gatilho nenhum, às vezes os pais dizem, olha, ele já acordou mal-humorado, né? Então, nós avaliamos esses sintomas, os prejuízos, às vezes a creche já está chamando os pais para saber o que está acontecendo, a escola também já começa a chamar os pais, porque são crianças que acabam não obedecendo os professores, muito ruidosas, mobilizando muito o meio. Então, quando começa a ter esses prejuízos já à disposição da criança, a gente já começa a entrar no radar de que pode ter o transtorno de oposição e desafio. Uhum. Esse comportamento ele precisa aparecer em diferentes ambientes, porque é muito comum assim, a criança é de uma maneira em casa e na vida social, na escola é diferente, né? Às vezes mais comportada em um, mais em outro, como é que funciona? Excelente, esse é um marcador,
né? Um marcador que tu pontuaste também que é muito importante. É necessário que ocorra em mais de um ambiente para que a gente categorize realmente que tem o transtorno positivo, né? Ou seja, a criança que só na escola apresenta e em casa não tem essa dificuldade, ou só em casa e não apresenta na escola, provavelmente ela está respondendo a algum tensionamento do ambiente e ela não tem assim a manifestação do TOD. Agora, aquela criança que apresenta no shopping, na rua, na escola, no clube, em casa, na pracinha, tem essas manifestações, fica mais claro, em mais de um ambiente. Geralmente, essa tua pontuação ela é muito importante para a categorização do diagnóstico. E existem vários profissionais envolvidos, tanto na avaliação quanto no tratamento do TOD. Como é que funciona isso? Isso, é muito importante que o profissional de saúde mental, quer seja ele um psicólogo, um psiquiatra da infância, o próprio pediatra do desenvolvimento, que é uma área da especialização da pediatria, o terapeuta ocupacional, que eles tenham uma clara noção de desenvolvimento. Assim como nós vimos aqui no início, ou seja, a criança ter momentos de birra, ela ter momentos de explosão, faz parte do desenvolvimento dela, ela está se adequando. Então, esses profissionais da área da saúde mental, que têm uma noção clara de desenvolvimento para saber, bom, já se espera que um menino de 5 anos consiga ficar alguns minutos sentadinho, parado, já obedeça algumas ordens de comando, já saiba esperar numa fila, num restaurante, já saiba entender que ainda falta algum tempo para ele ter aquilo que ele está desejando. Então, o profissional ele tem que saber essas noções de desenvolvimento. Então tá, obrigada por hora, doutora Alceu. Saúde Mais, volta já. Nós vamos para um breve intervalo e logo voltamos a conversar sobre o transtorno opositor desafiante. Saúde Mais de volta e a gente continua a conversar com Alceu Gomes, psiquiatra da infância e adolescência, sobre o TOD, o transtorno opositor desafiante. Doutora Alceu, como é que os pais podem lidar com esse comportamento desafiador de uma forma mais positiva? Exato. Primeiro, assim, dentro das estratégias de abordagens de tratamento, existem algumas técnicas. A terapia cognitivo-comportamental é uma das técnicas que se utiliza bastante, tanto de orientação a pais, para que eles possam... É um jogo de negociação, que a gente praticamente orienta os pais, a criança realmente se mobilizar para que ela possa observar que se ela consegue se conter, se ela consegue se segurar, ela vai obter alguns benefícios. A TCC, a terapia cognitivo-comportamental, é muito centrada nessa técnica. Então, assim, essa orientação a pais, ela é essencial. Porque muitas vezes você pode, claro, abordar a criança individualmente no consultório, você pode fazer com que essa criança... Você pode criar situações onde essa criança vai manifestar e você vai entender os manejos, entender os gatilhos, mas a orientação a pais ela é muito importante. E, como eu falei também, assim, o TOD, geralmente, ele vem acompanhado de algum outro transtorno. É muito característico a gente ir em busca de um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Daí sim, o tratamento pode envolver muitas vezes o uso de alguns fármacos que diminuam a impulsividade da criança para as crises de birra. Nós temos fármacos que têm um bom resultado nessas questões quando tem algum outro transtorno associado. E como é que o senhor vê o papel, então, dessa coexistência de transtornos? Há uma necessidade de terapias constantes, aí pode entrar também o papel da escola, né, à medida que, né, a criança começa a frequentar a escola? Exato. A função de um profissional de saúde mental da infância é uma função, é muito importante que o psicólogo, que o psiquiatra da infância entre em contato com a escola, porque muitas vezes também os professores se sentem muito impotentes em sala de aula, que consigam muitas vezes ajudar nessa mediação pais, criança e escola.
essa abordagem de manejo ambiental, um profissional de saúde mental da área da infância que está com uma criança com TOD, é muito importante que ele entre, né, dentro desses contextos para ajudar, né, o professor a identificar a situação, como que o professor vai manejar a criança sem expor a criança para as outras crianças, de que forma nós vamos entender que os pais, muitas vezes, aquilo que o professor recomenda para os pais que possa ser exercido. Então, que a criança realmente se sinta que ela está recebendo esse acolhimento de forma positiva, né? Antigamente, as crianças com TOD, no meu tempo, os bagunceiros, como se diziam, eram jogados lá para trás da sala de aula. Hoje em dia, não. A gente recomenda que essas crianças estejam mais próximas, inclusive, do professor, né, para que ele consiga manejar com ela, muitas vezes, com o próprio olhar, sem expor a criança, sem adjetivar as crianças, porque essas crianças também acabam sendo vítimas de bullying na escola. Os apelidos que a gente vê que recebem são os mais diversificados. Isso piora ainda, né? Invalidar, né, adjetivar a criança, acaba piorando o funcionamento dela, porque ela acaba carregando aquele troféu de bad boy, assim, digamos assim, respondendo a esses manejos equivocados. Então, a regra número 1 é não perder a paciência com a criança, porque muitas vezes ela nos desafia, e aí tem um nome, né, desafio. Então, não perder a paciência com a criança, né, não invalidar aquele sentimento da criança, mas poder agir de forma até preventiva, quando os pais estão levando a criança para a escola, trabalhar com a criança esse funcionamento. E um profissional de saúde mental da área da infância, ele vai rastrear todos esses contextos e intervir de forma que a criança seja adequadamente manejada e acolhida. E qual é a importância da criança também ser, eu não sei se usaria a palavra disciplinada, mas orientada, né? E para que ela não vire, o senhor mencionou, né, inicialmente, né, um adulto aí que tenha outros transtornos. Exato. Nessa questão de rotinas, é muito importante. Às vezes os pais assim ficam um pouco receosos, né? Mas eu digo, olha, nós temos que ensinar o teu filho, a tua filha, a responder como que a sociedade nos trata como nós formos adultos, né? Ou seja, se eu tiver mais do que 28 pontos 40 pontos na minha carteira de motorista, eu vou ter a minha carteira de motorista cassada. Então, se eu não tiver nenhum ponto, eu vou ter um benefício lá no final, um desconto. A nossa vida ela é toda balizada dessa forma. E, aos poucos, a gente tem que ir trabalhando com as crianças. Essa é a técnica cognitivo-comportamental de orientação para a criança, para que ela possa entender que ela é capaz de cumprir aquele ensinamento, aquele regramento, e, a partir daí, ela vai observando esses benefícios, tendo uma melhora na autoestima. Volto a dizer, o que está por trás, o pano de fundo do TOD é uma autoestima muito baixa. Existem outras abordagens terapêuticas além da TCC ou se avalia caso a caso? Em geral é assim também, né, doutora? Se Sim, avalia caso a caso. existem algumas outras psicoterapias, algumas muito interessantes, a psicoterapia expressiva, né, onde a criança é orientada, onde se descobre as questões vocacionais dessa criança e ela é estimulada dentro desses aspectos, a se expressar dentro desses aspectos vocacionais. Às vezes os pais ficam, meu filho ficou só lá desenhando na consulta, né, mas ele está se expressando. A criança não fala em terapia assim como nós adultos, né, ela se expressa através do brincar, através do desenho, através do jogo. E a psicoterapia expressiva, ou a abordagem da psicoterapia expressiva, tem bons resultados também. E, doutora, a medicalização das crianças, o senhor mencionou que em alguns casos é necessário. Enfim, quais são as melhorias e como é que a gente entende aí quando é necessário medicar? É importante a gente entender que a medicalização na área da saúde mental da infância e adolescência, ela é voltada especificamente para o sintoma. Ela não modifica o curso daquele transtorno. Então, amenizando o sintoma, essa criança vai se sentir mais apta a corresponder às atividades escolares, às atividades no ambiente familiar, e ela vai entender, a autoestima dela vai melhorando. Mas a medicação, no caso, não existe uma medicação específica para o TOD. Então, se você trata uma criança hiperativa com uma medicação,
O TOD também, os sintomas comportamentais, os estudos têm mostrado que os sintomas comportamentais, que são os que marcam, são os marcadores do TOD, também melhoram, né? Como é que a família pode identificar quando tem os transtornos juntos, né? O que é uma crise de determinado transtorno ou outro, e se isso é de fato importante ou o mais importante é o manejo É, mesmo? geralmente a gente assim aplica algumas escalas, existem escalas que a gente oferta para os pais preencherem, oferta para os professores também preencherem, né? Tem um estudo muito interessante aqui em Porto Alegre, mostrando que até a 4ª série os professores identificam melhor os sintomas, porque geralmente é um professor, a partir da 5ª série a pluridocência, eles identificam de forma até mais neutra, né? Os sintomas das crianças que estão ali naquele ambiente escolar, muitas vezes em casa, no tete-a-tete, assim, o sintoma não aparece também de uma forma tão intensa, ou os pais, né? É clássico aquela questão, a mãe identifica primeiro e o pai tende a negar, isso é falta de cuidado, isso é o manejo que está errado. Então, ainda existe na nossa cultura essa questão de que as mães identificam primeiro e os pais tendem a negar. Mas os professores, até a 4ª série, rapidamente detectam aquele funcionamento da criança em sala de aula e nos trazem, a gente começa a avaliar e ver, bom, essa criança está atrapalhando a vida dela, né? Como é que o senhor acha, então, nesse sentido, que pode ser aprimorada a comunicação entre pais, escola, profissionais da saúde? Então, esse é um dos grandes nós críticos, sobretudo no TOD, porque muitas vezes a criança com TOD ela acaba triangulando entre escola e família. É clássico aquela questão dos pais dizerem: mas o Pedrinho faz tudo em sala de aula e a professora não xinga. Agora o meu filho faz qualquer coisa. Então é clássico essas questões que a gente tem que trabalhar de uma forma que os pais também, né? Porque os nossos filhos eles são a extensão da nossa pele, né? Então a forma com que eles recebem essa crítica e o TOD, né? Sobretudo na nossa sociedade, assim, ele é visto com um olhar de preconceito. Então os pais acabam ficando muito acuados em relação a isso, né? Sentem como se fosse assim uma adjetivação, um julgamento. Então a gente tem que primeiro tirar essa questão de julgamento. A criança não está num tribunal, né? A gente tem que procurar diminuir essa trincheira entre pais e escola, que geralmente acontece quando tem uma criança com TOD no meio desses atores. E, doutora, é possível falar em cura ou em mudança total do comportamento ou erradicação dos sintomas? Como é que o senhor vê? Pergunta crucial, né? Primeiro, dizer que nós não temos aqui na nossa sociedade, no Brasil, nenhuma política pública voltada para a abordagem e identificação do TOD. Assim, as abordagens elas são muito pontuais, não é? Elas são muito pontuais, não existe uma política pública específica. E a gente sabe que o TOD, se não tratado, ele evolui para transtorno de conduta, pode evoluir, né? E o transtorno de conduta daí já implica em furtos na escola, fugas de casa, envolver em gangues, em brigas, em situações. São crianças que já começam a ter um funcionamento de delinquência, né, que, na vida adulta, pode se transformar num transtorno de personalidade sociopático, não é? A gente tem no Brasil, os dados do IPEA, a gente a violência no Brasil tem um custo de 500 bilhões de reais por ano, é 5% do nosso PIB, e isso começa lá na infância, né? Ou seja, e uma coisa interessante da gente saber que o adulto psicopata, o antissocial adulto, ele necessariamente teve TOD na infância. Então, todo aquele adulto psicopata foi um TOD que não foi devidamente avaliado, que evoluiu para transtorno de conduta, que o transtorno de conduta também uso precoce de substâncias psicoativas, de drogas, sexualização precoce também, que não é saudável. Então, é muito importante essa abordagem precoce, essa identificação, para que, embora não seja um transtorno que a gente fale em cura, a gente consegue diminuir a intensidade dos sintomas e evitar que na adolescência o TOD se transforme num transtorno de conduta grave com severos prejuízos para a família, para a criança e para a sociedade também. É verdade.
Verdade. Doutor, a gente está chegando já ao fim do programa. O senhor tem mais algum esclarecimento para nos passar sobre o TOD? Fica à vontade. É muito importante que as famílias encarem o TOD sem o preconceito, porque é um dos transtornos, não é à toa que ele é muito pouco falado, né? A gente fala muito em autismo, fala muito em déficit de atenção, mas o TOD agora, que começa a ter, de uns anos para cá, que ele começa a ter um espaço maior para que se fale, né? E como a gente sabe, né, de uma forma da evolução que pode ter grave esse transtorno, né, que os pais enfrentem essa situação e que pelo menos levem a um profissional de saúde mental, que é uma pessoa validada, capacitada para identificar e dizer, olha, tem TOD, vamos abordar sem preconceito, vamos criar assim uma estratégia de tratamento e que os pais enfrentem essa situação. Essa é a questão, é o meu recado para as famílias. Tá certo. Muito obrigada aí, doutora Seu, pela sua participação aqui no programa Saúde Mais. O Saúde Mais, mais ciência, mais bem-estar, mais prevenção vai ficando por aqui. Te cuida. Até a semana que vem.